Imagine procurar por algo durante 350 anos, gastando fortunas, vidas e sonhos, apenas para descobrir que o maior tesouro da história estava escondido em um local que milhares de pessoas já haviam vasculhado sem sucesso. Esta é a história extraordinária de como o San José, conhecido como o Santo Graal dos naufrágios, finalmente foi encontrado em 2015, revelando riquezas que superaram todas as expectativas e reescreveram os livros de história sobre tesouros perdidos. Prepare-se para descobrir como 3 séculos de tecnologia, obsessão humana e um pouco de sorte se combinaram para revelar o naufrágio mais valioso já descoberto pela humanidade. Em junho de 1708, as águas do Caribe colombiano testemunharam uma das batalhas navais mais decisivas da Guerra de Sucessão Espanhola. O galeão San José, carregando o que hoje equivaleria a mais de 20 bilhões de dólares em ouro, prata e esmeraldas, navegava em direção à Espanha como parte de uma frota que transportava as riquezas acumuladas durante anos de exploração das colônias americanas. Este não era um carregamento comum, mas sim o resultado de décadas de extração sistemática das minas mais produtivas do Novo Mundo, incluindo as lendárias minas de Potosí, na Bolívia, que durante séculos foram consideradas a fonte de prata mais rica da Terra. O San José carregava 116 cofres de moedas de ouro, 30 toneladas de moedas de prata, barras de ouro maciço, esmeraldas colombianas em quantidades industriais e artefatos pré-colombianos de valor incalculável. A frota espanhola, comandada pelo almirante José Fernandes de Santillán, enfrentava uma situação desesperadora. A Guerra de Sucessão Espanhola havia drenado os cofres reais, e este carregamento representava a salvação financeira do Império. No entanto, esquadrões navais ingleses, comandados pelo comodoro Charles Wager, patrulhavam as rotas marítimas do Caribe com ordens expressas de interceptar qualquer tesouro destinado à Espanha. O que se seguiu foi uma batalha épica que durou várias horas, com os navios espanhóis lutando desesperadamente para proteger sua carga preciosa. O San José, apesar de sua construção robusta e artilharia poderosa, foi atingido por uma salva devastadora que detonou seu paiol de pólvora, causando uma explosão tão violenta que o navio simplesmente desintegrou, levando consigo 600 homens e o maior tesouro individual já perdido no mar. Durante os 3 séculos seguintes, o San José tornou-se uma obsessão para caçadores de tesouros, arqueólogos marinhos, aventureiros e até mesmo governos inteiros. A primeira tentativa séria de localização ocorreu ainda no século XVIII, quando o governo espanhol enviou expedições para recuperar o tesouro perdido. Utilizando as técnicas primitivas da época, mergulhadores com capacetes de bronze vasculharam o fundo marinho por meses, mas as águas profundas e as correntes traiçoeiras da costa colombiana tornaram a busca impossível. Durante o século XIX, várias expedições privadas tentaram a sorte, algumas financiadas por banqueiros europeus que viam na recuperação do tesouro uma oportunidade de enriquecimento rápido. Mas todas falharam devido à falta de tecnologia adequada para exploração em águas profundas. O século XX trouxe avanços tecnológicos revolucionários que pareciam tornar a descoberta do San José finalmente possível. Na década de 1960, o famoso caçador de tesouros americano Mel Fisher, que mais tarde descobriria o Atocha, montou uma expedição ambiciosa para localizar o galeão espanhol. Fisher utilizou equipamentos de sonar, então considerados de última geração, magnetômetros para detectar metais submersos e uma equipe de mergulhadores experientes, mas mesmo assim não conseguiu localizar o naufrágio.
Durante as décadas de 1970 e 1980, a empresa americana Glocka-Morra Company investiu mais de 35 milhões de dólares em tecnologia de ponta para encontrar o San José, utilizando submersíveis tripulados, sonares de varredura lateral e sistemas de posicionamento por satélite. Mas suas buscas também resultaram em fracasso. A década de 1990 marcou o início de uma nova era na busca pelo San José, com a entrada da Sea Search Armada, uma empresa americana que afirmava ter desenvolvido técnicas revolucionárias para a localização de naufrágios. Durante mais de uma década, a SSA conduziu operações extensivas na costa caribenha da Colômbia, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas. Seus submersíveis exploraram milhares de quilômetros quadrados de fundo oceânico, analisaram centenas de anomalias magnéticas e investigaram dezenas de possíveis locais de naufrágio. A empresa chegou a anunciar publicamente que havia localizado o San José em várias ocasiões diferentes, gerando manchetes internacionais e disputas legais complexas com o governo colombiano, mas nunca conseguiu produzir evidências conclusivas de sua descoberta. O que tornava a busca pelo San José particularmente desafiadora não era apenas a vasta área de busca ou a profundidade das águas, mas também a natureza catastrófica de sua destruição. Diferentemente de outros naufrágios que afundam relativamente intactos, o San José havia explodido com tamanha violência que seus destroços foram espalhados por uma área imensa do fundo oceânico. Partes do navio foram arremessadas a centenas de metros de distância do local principal do naufrágio, e muitos dos tesouros foram enterrados sob camadas de sedimentos que se acumularam durante 3 séculos. Além disso, a região era conhecida por suas condições oceanográficas extremamente desafiadoras, com correntes poderosas, visibilidade limitada e formações rochosas submarinas que dificultavam a navegação dos submersíveis. A descoberta definitiva do San José finalmente aconteceu em novembro de 2015, mas não foi resultado das expedições particulares que haviam dominado a busca por décadas. Em vez disso, foi uma operação conduzida pelo Instituto Colombiano de Antropologia e História, em parceria com a Fundação Remus, da Universidade de Woods Hole e financiada pelo governo colombiano. A equipe utilizou tecnologias de mapeamento submarino de última geração, incluindo veículos subaquáticos autônomos equipados com sonares de alta resolução, capazes de criar imagens tridimensionais detalhadas do fundo oceânico. O momento da descoberta foi capturado em vídeo e se tornou um dos registros arqueológicos mais emocionantes da história moderna. Quando as câmeras dos submersíveis iluminaram pela primeira vez os canhões de bronze do San José, cobertos por 3 séculos de incrustações marinhas, a equipe de pesquisadores mal conseguia acreditar no que estava vendo. Ali estavam os destroços do naufrágio mais procurado do mundo, preservados de forma surpreendentemente boa pelas águas frias e profundas do Caribe colombiano. Os canhões ainda mantinham suas decorações ornamentais, características dos galeões espanhóis do século XVIII, e espalhados ao redor dos destroços principais estavam milhares de artefatos que confirmavam inequivocamente a identidade do navio. Moedas de ouro com a marca da Casa da Moeda de Lima, pratos de cerâmica chinesa que eram transportados como carga de luxo, e barras de prata com os selos reais espanhóis estavam espalhados pelo fundo marinho como um museu submerso preservado no tempo. A confirmação da identidade do San José veio através de uma combinação de evidências arqueológicas e tecnológicas. Os canhões encontrados no local correspondiam exatamente às especificações conhecidas da artilharia do galeão, incluindo marcas de fundição únicas e números de série que constavam nos registros navais espanhóis preservados nos arquivos de Sevilha.
Mais importante ainda, a localização dos destroços coincidia precisamente com as coordenadas mencionadas nos relatos históricos da batalha, levando em conta 3 séculos de deriva dos destroços e mudanças na configuração do fundo oceânico. Análises de carbono 14 de amostras de madeira recuperadas do naufrágio confirmaram que o navio havia sido construído no período correto e fragmentos de cerâmica encontrados no local foram identificados como peças específicas que constavam no manifesto de carga do São José. O que mais impressionou os arqueólogos foi a quantidade e diversidade dos artefatos preservados no fundo marinho. Além dos tesouros óbvios como ouro e prata, o sítio revelou uma cápsula do tempo extraordinária da vida marítima do século XVIII. Instrumentos de navegação de bronze, incluindo astrolábios e bússolas, foram encontrados em estado de conservação surpreendente. Armas pessoais dos tripulantes, desde espadas ornamentais dos oficiais até mosquetes simples dos soldados, contavam a história humana da tragédia. Mais fascinante ainda foi a descoberta de objetos pessoais íntimos, anéis de casamento, crucifixos, moedas de bolso e até mesmo cartas preservadas em recipientes herméticos, oferecendo vislumbres tocantes das vidas individuais dos homens que pereceram com o navio. A análise detalhada dos tesouros revelou que o valor do carregamento do São José superava amplamente todas as estimativas anteriores. Especialistas em avaliação de tesouros históricos calcularam que apenas o ouro e a prata a bordo valem mais de 17 bilhões de dólares aos preços atuais dos metais preciosos. Mas o valor arqueológico e histórico dos artefatos é literalmente incalculável. As esmeraldas colombianas encontradas no naufrágio incluem algumas das pedras mais perfeitas já descobertas, com várias gemas individuais valendo dezenas de milhões de dólares cada uma. Mais importante do que o valor monetário, entretanto, é o significado histórico da descoberta para a compreensão do comércio colonial espanhol e da vida marítima do século XVIII. A descoberta do São José também trouxe à luz uma das coleções mais importantes de artefatos pré-colombianos já encontrada em um contexto arqueológico marinho. Entre os tesouros estavam dezenas de peças de ouro trabalhado pelos artesãos indígenas da Colômbia antes da chegada dos espanhóis, incluindo figuras antropomórficas, ornamentos cerimoniais e objetos rituais que representam tradições artísticas perdidas há séculos. Estes artefatos oferecem insights únicos sobre as civilizações nativas que foram dizimadas pela conquista espanhola, tornando o São José não apenas um tesouro monetário, mas também um repositório insubstituível de patrimônio cultural. A tecnologia que finalmente possibilitou a descoberta do São José representa o culminar de séculos de evolução em exploração submarina. Os veículos subaquáticos autônomos utilizados na busca são equipados com sistemas de sonar de alta frequência capazes de detectar objetos enterrados sob metros de sedimento, câmeras de alta definição que funcionam nas condições extremas do fundo oceânico e sistemas de navegação por GPS que permitem mapeamento preciso de áreas vastas. Mais importante ainda, os algoritmos de processamento de dados desenvolvidos especificamente para esta busca conseguem analisar terabytes de informações coletadas pelos sensores, identificando padrões e anomalias que seriam impossíveis de detectar através de análise humana tradicional. A descoberta também demonstrou a importância da colaboração internacional na arqueologia marinha moderna. O projeto envolveu especialistas de múltiplos países, cada um contribuindo com expertise específica. Arqueólogos colombianos forneceram conhecimento detalhado sobre a história local e as condições oceanográficas da região.
tecnólogos americanos desenvolveram os equipamentos de exploração submarina mais avançados disponíveis. Historiadores espanhóis contribuíram com acesso a arquivos coloniais que foram cruciais para confirmar a identidade do naufrágio. Esta colaboração internacional serviu como modelo para futuras expedições arqueológicas em águas internacionais. O impacto da descoberta do San José transcende o valor dos tesouros encontrados. Ela marca o início de uma nova era na arqueologia marinha, onde tecnologias avançadas finalmente tornaram possível localizar e estudar naufrágios que permaneceram inacessíveis por séculos. A metodologia desenvolvida para encontrar o San José já está sendo aplicada na busca por outros naufrágios históricos ao redor do mundo, prometendo décadas de descobertas emocionantes. Além disso, a descoberta gerou interesse renovado na preservação do patrimônio cultural submerso, levando a novas legislações internacionais para proteger sítios arqueológicos marinhos contra saqueadores e caçadores de tesouros sem escrúpulos. Atualmente, o San José permanece no fundo do mar, enquanto arqueólogos e o governo colombiano desenvolvem planos para sua escavação científica responsável. Este processo deve levar décadas para ser concluído adequadamente, já que cada artefato deve ser cuidadosamente documentado, preservado e estudado antes da recuperação. O governo colombiano estabeleceu o sítio como patrimônio nacional protegido e está construindo instalações especializadas para conservar e exibir os tesouros quando forem eventualmente trazidos à superfície. A descoberta do San José prova que ainda existem tesouros inimagináveis escondidos nas profundezas dos nossos oceanos, esperando que a tecnologia e a determinação humana finalmente os alcancem após séculos de segredos submersos. Esta descoberta extraordinária nos lembra que a história ainda guarda segredos incríveis esperando para serem revelados, e que a combinação da tecnologia moderna com a persistência humana pode finalmente desvendar mistérios que permaneceram ocultos por séculos. Se você ficou fascinado por esta história incrível de como o maior tesouro do mundo foi finalmente encontrado após 350 anos de buscas, não esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário sobre qual descoberta arqueológica você gostaria que fosse feita em seguida. E, principalmente, se inscreva no nosso canal para descobrir mais histórias extraordinárias de tesouros perdidos e descobertas que mudaram nossa compreensão da história.